Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos juntos mais uma vez para falarmos sobre a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero discutir um assunto que já me foi perguntado uma vez numa palestra: por que Jesus, aparentemente pelo menos, desrespeitou o luto de um rapaz que queria apenas seguir a Jesus, mas antes sepultar o seu pai? E Jesus aparentemente não se importou com o sentimento daquele jovem. Ah, você não conhecia? Isso está na Bíblia. Eu vou ler o texto e vou dar a explicação para você, como eu dei naquela ocasião. Mas antes de entrar no assunto, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, então eu venho te pedir um favor aqui. Hoje, como há muitos canais no YouTube, para que o algoritmo reconheça o canal como sendo algo relevante, é importante que você deixe o seu like, se gostar, é claro. O seu comentário, ele é muito importante, movimenta o canal no YouTube e também que você possa divulgar para os seus amigos, tá bom? E se você não é inscrito, como eu falei, está aqui o nosso convite para você fazer parte da família do canal Rodrigo Silva Arqueologia. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo seu apoio e pelo seu carinho. O texto que eu quero fazer referência hoje, do qual surgiu essa pergunta, se Jesus desrespeitou o luto de alguém, ele está justamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 57 em diante. Mas o verso que tem essa afirmação um pouco estranha de Jesus é exatamente o verso 59. Ele vai a partir do verso 57, mas no verso 59 diz assim: Jesus, virando-se para outro, disse: "Siga-me." Mas ele respondeu: "Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus." Bom, colocando isso assim, grosso modo, parece que Jesus foi muito insensível. Você viu a passagem, eu li Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Jesus chegou para um jovem e falou: "Siga-me." E ele falou: "Senhor, eu te seguirei sim, com prazer, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai." E Jesus: Não. Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você vem e siga-me." Olhando assim de maneira rápida o texto, parece que Jesus foi completamente insensível com aquele rapaz. Nós sabemos que pela cultura judaica da época do Segundo Templo ou da época de Jesus, eram os rabinos que escolhiam seus alunos, mais do que o aluno escolher o seu rabi. O rabi olhava aqueles que estavam seguindo ali, quando o rabino passava por uma cidade. Várias pessoas ficavam ali em torno do rabino, pegando as suas palavras, anotando na mente os seus conceitos, a sua sabedoria, e muitos jovens estavam ávidos para sair daquela situação, quem sabe de miséria e pobreza que muitos viviam, e a única oportunidade era seguir um rabino. Não que os seguidores de rabis ficariam ricos, não era esta a questão. Os próprios rabinos eram pobres, eles tinham uma segunda profissão, viviam muitas vezes o seu ministério de doações de pessoas, mas ainda assim era a chance que muitos jovens tinham de sair daquele mundinho ali, se tornar pelo menos uma pessoa respeitada dentro da sociedade judaica. Então o fato de Jesus dizer para o jovem: "Siga-me", está dentro dos padrões do judaísmo da época. Porém, aquele rapaz fez um pedido aparentemente muito justo: "Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai." Imagine, o seu pai morreu, está lá no velório. Você está chorando a dor da perda do seu pai. E um rabi passa perto de onde você está ali no velório, todo mundo chorando, sofrendo, os seus familiares, os outros entes queridos. E ele naquele momento, eu diria inapropriadíssimo, convida você para ser aluno dele. Não faz sentido isso. Ele deveria consolar você pela perda do seu pai, do seu ente querido. "Olha, eu quero que você seja meu aluno." Numa situação dessa, já era normal o rapaz falar assim: "Olha, desculpe-me, eu não quero ser aluno do senhor nunca. O senhor é uma pessoa insensível. O senhor, ao invés de me consolar pela perda do meu pai, vem num momento desse me chamar para ser seu aluno? Não faz sentido nenhum." Imagine eu chegar lá no funeral, no luto, no funeral de alguém lá, no momento de dor, de pranto, de decepção, de angústia, de perda, falar assim: "Olha, aproveitar que eu estou aqui, venha para a UNASP ser meu aluno de arqueologia." Não é o momento mais
inteligente para eu poder fazer uma proposta daquela, não é? Mas é o que o texto está falando. Pior ainda é que o rapaz, de maneira humilde, falou: não, senhor, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro só sepultar o meu pai. E parece que Jesus, considerando todos os enlutados ali como mortos, uma maneira até desdenhosa de se referir a alguém, fala: não, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Quanto a você, venha e siga-me. E então? Antes de eu dar a explicação desse texto, deixe-me dizer que uma situação muito curiosa aconteceu quando a pergunta sobre ele me foi feita. Eu estava numa palestra nos Estados Unidos e o interessante é que nesse dia que eu dei a palestra, abriram para perguntas e respostas, logo no início da palestra ali, na verdade até um pouco antes de começar a palestra. E uma senhora que o marido dela era agnóstico, não queria saber da igreja de maneira nenhuma, ela insistiu muito para ele ir, porque haveria de encontrar alguém que falaria de arqueologia. Então, com muito sacrifício, ele acabou aceitando. E eles saíram de carro. E no caminho, o marido pegou esse episódio aqui para falar com ela assim: você pensa que eu não conheço a Bíblia? Eu estou indo lá porque você está insistindo. Mas veja bem, Jesus uma vez desrespeitou o luto de um rapaz. Esse Jesus que você acredita, que você crê, que fala que é amor, ele não foi sensível nem com a perda de alguém que ele queria para ser seu discípulo. Como é que você me explica isso? E ela no carro com o marido não soube que resposta dar. Ele falou: nunca vi um crente tratando desse assunto ou me dando uma explicação satisfatória. E, coincidência das coincidências, eu prefiro chamar isso de providência, quando eles entraram na igreja, foi justamente o momento em que alguém estava fazendo a pergunta sobre esse texto e eu tive a oportunidade de responder não apenas ao que estava questionando o assunto, como o marido daquela mulher que ficou assustado ao chegar na igreja e ver alguém tratando justamente de um dos pontos fortes para ele para não aceitar a Deus. Curioso, não é? Bom, para a gente entender um texto da Bíblia é importante duas coisas: analisar o contexto literário e o contexto histórico em que a passagem está sendo escrita. Quando eu digo contexto literário, eu me refiro assim aos versos que estão logo acima e logo abaixo. Eles podem me dar uma boa nuance para explicar o que aquele texto quis dizer. Vamos supor que você já deve ter visto na internet, às vezes tem um videozinho de um rapaz falando assim para a moça: você é horrorosa, não quero saber de você, você está aqui realmente para trabalhar para mim como uma escrava. E a moça ouvindo assim, tudo tranquilo e tudo. Aí no final do vídeo ele fala assim: pois é, e ele teve coragem de falar isso para a esposa dele, acredita? Ela: nossa, é um absurdo mesmo. Aí a gente começa a rir. É uma piadinha de internet, mas que eu tomo para ilustração do que eu quero dizer. A frase daquele rapaz para a moça, esposa, namorada, não sei, para a mulher ali, parecia uma frase dele sendo altamente machista, altamente segregador da mulher, altamente, sei lá, tudo que você pode pensar de ruim de um rapaz. Tudo, tudo, tudo. Mas quando você ouve até o final, embora seja uma piada, eu disse, você vê que ele está apenas descrevendo o que alguém falou para a esposa, não é que ele mesmo pensava daquele jeito. Então, muitas vezes, a gente pega uma frase fora do contexto maior e ela pode tornar uma pedra de tropeço ou um motivo de embaraço que não seria se atentássemos para o conjunto da obra. Então é bom você olhar a Bíblia como um todo. Olhar, por exemplo, aquela passagem, Jesus falou aquilo ali em que contexto? O que está mais acima, o que está mais abaixo? Tá certo? Quem escreveu aquelas palavras, seja de Jesus ou de algum texto do Antigo Testamento, escreveu em que propósito, com que propósito, em que época, em que contexto? Você deve ouvir certamente o ditado que afirma: texto fora de contexto vira pretexto. E isso é verdade. Então, o contexto literário é olhar mais ou menos em que situação aquela passagem está inserida, em que ocasião da Bíblia. E a primeira coisa que me chama a atenção é que essa passagem ela está inserida justamente num contexto que começa no verso 57, que diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus. Aí aparecem pessoas que ao caminho iam se pronunciando para Jesus, o que faz parte realmente do chamado rabínico de alguém. O rabino, quando ele tomava a decisão de chamar os seus discípulos, ele ia na estrada falando: olha, você vem daqueles que normalmente o seguiam ou que ficavam assentados ouvindo suas preleções. Um dia que ele ia escolher o seu séquito, os seus imediatos, os seus discípulos, digamos assim,
Os Talmidim, como fala em hebraico, os Talmidim, ele fala assim, olha, você eu quero. Então é nesse contexto. Ora, quando eu vejo isso aqui nesse contexto, já suaviza, porque se aquele rapaz estivesse num funeral do seu próprio pai, ele não estaria estrada afora. Tá bom? Olha, Jesus seguia caminho afora, quando alguém diz. Então Jesus estava numa via pública. E normalmente via pública não era o lugar onde alguém ficaria velando o corpo de um ente querido. Além do contexto literário, é importante você ver também o contexto histórico da passagem. O contexto histórico é quando você vê os costumes, usos e costumes da época, a gíria, os elementos morais, éticos, o comportamento daquele povo, as expressões idiomáticas que eles usavam. Isso também me ajuda a dar luz no texto. Então, no primeiro lugar, eu tenho que olhar a passagem dentro do seu contexto literário, fazendo perguntas ao texto. Peraí, isso aqui tem que parte da Bíblia? O que o autor bíblico quis nos ensinar com isso? Por que essa história foi contada aqui? Quais são os versos que estão antes e depois daquela fala que me causou embaraço ou estranhamento? E num segundo momento, o contexto histórico, que eu já até acenei algumas questões dele para vocês aqui. Eu falei como é que o rabino escolhia os seus discípulos, os teus talmidim, e isso nos ajuda a ilustrar. Então vamos começar pelo contexto literário. O contexto mostra pessoas que queriam seguir Jesus, mas estavam apresentando, como é que eu diria assim, desculpas para isso. Então vamos lá. O primeiro fala assim, olha, vou te seguir, vou segui-lo por onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus deu essa resposta tão enigmática a um dos seus discípulos? Aparentemente, Jesus o chamou, embora o texto não diga isso explicitamente, mas implicitamente a gente pode deduzir que sim. Ou então ele se ofereceu. Pode ser também o caso que ele tenha se oferecido, o que seria algo completamente inusual para a época, que era o rabino que escolhia os seus discípulos, não era a pessoa que se oferecia. Então eu tenho duas hipóteses. Ou que esse sujeito se ofereceu, ou que Jesus o chamou. Mas só que não está mencionado que Jesus chamou, está apenas a resposta que ele deu a Jesus. Ele falou, mestre, eu te seguirei onde o senhor for. Aí Jesus, é mesmo? Aí Jesus conta uma mini parábola para ele, uma comparação. Jesus fala assim, olha, uma analogia. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso parece quase uma charada. Quando você vai, raposas têm suas tocas, agora eu vou sair do texto aqui, vou para o contexto histórico, a gente descobre uma coisa interessante. Na época que Jesus estava no seu ministério aqui, já adulto, percorrendo a Galileia, a boa parte de Israel estava dividida na mão dos filhos de Herodes, menos Arquelau, que perdeu a jurisdição da Judéia. E os Herodes eram odiados pelo povo, eles odiavam Herodes, odiavam. Não só o Herodes pai, aquele que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu, mas os Herodes filhos, tá certo? Que cuidavam ali, por exemplo, Herodes Filipe, que vai vir depois, e outros mais. E você sabe, quando as pessoas não gostam de alguns políticos, eles costumam colocar apelidos nesses políticos, não é mesmo? Na época de Jesus não era diferente. Os Herodes, às vezes, eram apelidados de as velhas raposas. E um dos motivos por que as pessoas chamavam os Herodes de raposas e os odiavam é porque, além de serem vendidos para os romanos, os Herodes, a família herodiana, eles não eram legitimamente judeus, de acordo com o padrão da época, porque Herodes, ele tinha o pai judeu, mas a mãe era uma princesa da Idumeia. Ou seja, o judeu, até a época de Maimônides, era assim, o judeu de verdade é o filho de mãe judia, não o filho de pai judeu. Por que isso? Porque naquela época não havia exame de DNA, então o filho, com relação à mãe, não temos como ter dúvidas, porque todo mundo viu a mulher grávida e o bebê saindo dela. Mas o pai, numa época que não há DNA, é meio difícil você dizer. Então havia uma preconização do judaísmo
Eu não sei bem se na época de Jesus isso já estava preconizado, porque nós temos isso mais na época de Maimônides, que já é a Idade Média. Mas muitos especialistas acreditam que na época do Segundo Templo também já estava em voga essa prática, ou seja, de considerar judeu legítimo apenas aquele que era filho de mãe judia e não de pai judeu. Como Herodes era filho de pai judeu e a mãe dele não era judia, ela foi convertida ao judaísmo e as pessoas já não gostavam de Herodes, e quando você não gosta de uma pessoa, qualquer motivo é motivo, então a partir disso, Herodes era uma raposa velha. Aliás, houve até uma vez em que Jesus estava para ir para Jerusalém e o pessoal falou assim, não vá não, porque a gente está com medo que Herodes pode procurar o Senhor para matar. E Jesus falou o seguinte, olha, diga àquela raposa, falando de Herodes, que eu vou pregar, eu vou fazer, e na hora certa que Deus vai permitir que eu seja entregue nas mãos daqueles que vão me matar. Mas ele se refere a Herodes, aquela velha raposa, aquela raposa. Então havia esse apelido. Então alguns acreditam que quando se fala as raposas têm os seus covis, está fazendo uma referência analógica à família de Herodes. E as aves dos céus têm os seus ninhos. Os gentios, ou os não-judeus, eram normalmente na literatura apocalíptica chamados de aves do céu. E um dos emblemas do Império Romano, que era um desses estrangeiros ocupando forçosamente um lugar ali em Israel, era a águia romana. Então muitas pessoas ficavam irritados de ver aquelas águias, ou aqueles pagãos, aqueles gentios não judeus, ocupando um lugar ali em Israel. Então a partir disso é possível imaginar que Jesus tivesse dito assim, as raposas têm suas tocas, ou seja, os Herodes têm um lugar. As aves do céu têm os seus ninhos, os romanos também têm um lugar em Israel, mas o Messias não tem nenhum lugar para reclinar a cabeça. Em outras palavras, se você está querendo me seguir, achando que eu vou dar recompensa, fama, boa política, você está errado, meu amigo. Não é isso que você vai encontrar. O segundo que aparece dialogando com Jesus é esse do caso do pai morto, mas eu vou pular de propósito para deixar isso para o final. No verso 61, você tem o terceiro indivíduo, o terceiro candidato, que diz assim, Senhor, quero segui-lo, mas permita antes que eu me despeça das pessoas que estão em minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. De novo, uma mini parábola do arado. Esse rapaz, quando ele fala o seguinte, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro despedir dos de casa, o verbo apolio, despedir, não é só despedir no sentido de, vou dizer tchau. Pode significar também assim, pedir autorização, pedir licença para ir. É como se ele dissesse assim, Senhor, eu serei o seu discípulo, desde que minha família concorde. E se há um único motivo para o qual você está liberado para desobedecer seu pai, sua mãe, a sociedade, o governo, qualquer um, esse motivo é seguir a Jesus. Se você tem que honrar o seu pai e sua mãe, é mandamento de Deus com promessa. Mas se seu pai e sua mãe se interpuserem entre você e uma decisão ao lado de Cristo, eles têm que perder. A Bíblia também fala que nós devemos respeitar as autoridades constituídas, os governos, sermos bons cidadãos, pagarmos os nossos impostos, dar a César o que é de César. Contudo, a própria Bíblia coloca o caso emblemático dos companheiros de Daniel, que se o governo estabelece uma lei, como no caso de Nabucodonosor, para que eu adore uma imagem no lugar de Deus, eu estou perante os céus livre para desobedecer aquele governo. Então a mesma coisa esse rapaz aqui. Aí Jesus fala com ele de maneira parabólica ou simbólica. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quando você trabalha na terra, o arado, você tinha um animal que ia puxando assim à frente e você ia atrás, segurando ali aquela parte que vai cavando a terra, preparando a terra para a semente. E logo atrás de você vai ter que vir também ao mesmo tempo alguém jogando as sementes. Mas se você está preparando o arado ali e olha para trás, o que acontece? Você pode não perceber que o boi está fazendo uma linha torta e não está seguindo o traçado correto ali do arado e pode até cair no abismo, porque muitas vezes o arado era feito em lugares de terraças, onde você tinha um campo, assim, um terreno e logo após um despinhadeiro. Então era perigoso. Então Jesus disse a mesma coisa, uma vez que você toma uma decisão ao lado de Cristo, se olha para trás, já era.
Percebeu que o contexto então é de pessoas que estão apresentando desculpas? Agora sim, estamos prontos para ir no indivíduo que falou que ele queria primeiro sepultar o pai dele. Para explicar isso, é bom nós sairmos do texto agora e entender o que era um processo de sepultamento nos tempos de Jesus. Eu tenho aqui uma maquete de um túmulo da época de Jesus, olha, uma miniatura aqui. Quando falo em túmulo, muitos de nós pensamos em cemitérios, com cruzes, lápide, aquela coisa toda, né? A gente jamais pensaria isso aqui. Mas no tempo de Jesus, na época do Segundo Templo, era assim que eles sepultavam as pessoas. Geralmente você tinha uma rocha cavada, tá vendo? Isso aqui é uma rocha, olha. Então na rocha eles faziam uma pequena abertura, uma porta, cavavam literalmente. Muitas vezes aproveitavam uma caverna natural, há muitas dessas cavernas ali na região da Judéia e também da Galileia, ou faziam a sua própria caverna, eles pegavam ali e cavavam. E aqui fora você vê que tinha uma pedra redonda, eles usavam essa pedra aqui, e essa pedra redonda que eles usavam para rolar e cobrir a porta do túmulo, como você pode ver. Como é que era o processo? Bom, dentro do túmulo, vou mostrar para vocês, seria assim, olha. Tá vendo aqui, ó? Você tem então como se fosse um quarto mesmo. Aqui era onde você colocava o corpo da pessoa, você colocava o corpo da pessoa aqui. E o processo do sepultamento era curioso porque, se eu posso falar a rigor, ele demorava no mínimo 1 ano. Como assim? Eu vou explicar para você. A pessoa morria e havia todo um preparo do corpo para ser sepultado com dignidade. Aliás, essa era uma coisa de Israel que eles priorizavam muito assim a preservação do corpo para a dignidade da pessoa. Isso era muito, muito forte para eles, especialmente na época do Segundo Templo. Então, quando a pessoa morria, em primeiro lugar, eles pegavam o corpo, lavavam o corpo bastante, eram as mulheres geralmente que faziam esse serviço. Lavavam o corpo, penteavam o cabelo da pessoa, passavam perfume no corpo, passavam óleos aromatizantes no corpo, perfume, pegavam o corpo e colocavam então toda uma bandagem nele, tá certo? Os lençóis passavam na cabeça e tudo mais. E depois que eles passavam toda essa bandagem, o corpo era levado para dentro de um lugar como esse, e aqui dentro ele era colocado numa cama que geralmente ficava num cantinho assim. Depois que eles depositavam o corpo aqui, eles saíam, e alguns membros da família, geralmente podia ser o pai, os irmãos mais velhos, pegavam a pedra, uma pedra pesada, e rolavam a pedra, lacrando a entrada do túmulo. E o corpo ficava lá dentro. Esperava-se aproximadamente 1 ano. Depois de 1 ano, vinham os mais velhos, abriam aquela porta, era uma obrigação especialmente do filho primogênito, ele abria aquela porta, entravam, e evidentemente que no lugar do corpo você só tinha os ossos da pessoa. Então ele pegava os ossos da pessoa e colocava numas caixas de pedra, numa caixa de pedra chamada ossário, ou ossuário. Essa caixa ela tinha o tamanho de um fêmur, que é o maior osso do corpo humano, ela tinha o tamanho de um fêmur, e ali dentro daquela caixa, calmamente, ele colocava o crânio, o fêmur, a tíbia, todos os ossos da pessoa. Aí eles saíam e fechavam o túmulo de novo. E aquele túmulo estava pronto para receber outro corpo. É assim que funcionava. Você vê vários episódios aqui, por exemplo, por que as mulheres, quando colocaram o corpo de Jesus no túmulo e fecharam, e no domingo, quando Maria Madalena e outras mulheres retornam ao túmulo e a pedra estava removida, e era pesada essa pedra, elas não entendiam como é que alguém conseguiu remover a pedra e tirar o corpo. Aí você pode perguntar, mas espera aí, Rodrigo, se o túmulo só era reaberto 1 ano depois da morte da pessoa, por que Maria Madalena foi lá no domingo? É porque, devido à entrada do sábado, do Shabat, Jesus morreu na sexta-feira à tarde, próximo ao pôr do sol, eles passaram o perfume assim muito rápido e enrolaram o corpo de Jesus de maneira assim quase apressada e colocaram ali dentro. E Maria Madalena e outras mulheres, lembra, eu falei com vocês que os judeus valorizavam muito esse processual do sepultamento aí, elas voltaram para dar continuidade àquele serviço que não foi possível fazer na sexta-feira. Aí você pode falar, e por que elas foram tão de madrugada se tinha que ter homens para puxar ali, porque era muito pesada a pedra? A ansiedade juvenil de Maria e de outras mulheres que seguiam a Cristo.
Lembra que quando Jesus aparece, ela quase como uma criança agarra e fala assim, Senhor, é o Senhor. E ele fala, mulher, não me detenhas que ainda não fui para o meu pai. Então ela voltou assim, como uma criança. Eu vou ficar lá na porta esperando até os discípulos virem para abrir a porta e eu poder continuar a preparar o corpo do meu Senhor. Sabe aquela pessoa que está tão ansiosa por uma coisa, ele quer tanto assistir aquele espetáculo, que ele chega ao teatro antes de abrir as portas, fica ali na fila esperando? É mais ou menos isso. Por isso que elas foram. A partir dessa explicação, eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vai surpreender alguns, mas calma que eu vou explicar. Jesus não foi sepultado. Jesus não foi sepultado. Mas como, Rodrigo? A Bíblia fala de Jesus no sepulcro? Aí que está a questão. Em muitas passagens da Bíblia, quando fala o seguinte, Jesus no sepulcro, sempre nos evangelhos falam, viram onde o Senhor tinha sido colocado. Ele foi posto no sepulcro. Olha a questão aí da tradução que a gente tem que tomar cuidado. Na língua original de Jesus, no hebraico, no aramaico da época, e na cultura da época, sepultar e ser colocado no sepulcro não é a mesma coisa. Tá bom? Não é a mesma coisa. A pessoa só era sepultada, de fato, quando, um ano depois da morte dela, os seus ossos eram tirados e colocados dentro de uma caixa de pedra. Aí você tinha completado o ciclo do sepultamento e a pessoa foi de fato sepultada. Mas até esse um ano depois, em que os seus ossos seriam retirados, a pessoa estava apenas colocada no sepulcro. Ela não tinha sido ainda sepultada. Tanto é que no Evangelho de João, quando Lázaro está morto, e as mulheres falam assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido, porque já tem 4 dias que está sepultado. A melhor tradução ali seria, há 4 dias que ele está no sepulcro, e não que ele está sepultado. Estar no sepulcro não é a mesma coisa de estar sepultado. Entenderam por que eu falei que Jesus não foi sepultado? Jesus foi colocado no sepulcro. Ele só seria sepultado se depois de um ano seus ossos fossem tirados. Eu sei que alguém pode perguntar assim, mas Rodrigo, Paulo fala, para falar do credo cristão, Paulo fala que nós cremos que o nosso Senhor morreu, foi sepultado. Paulo fala sepultado, não colocado no sepulcro. Sim, porque Paulo estava se dirigindo a uma audiência majoritariamente não judaica. Então Paulo falou numa linguagem que eles pudessem entender. Paulo adaptou. Mas no contexto judeu, o sepultamento é quando os ossos são retirados ali e colocados na caixa de pedra que é guardada aqui dentro também. Aí o sepulcro está pronto para receber outro corpo, tá bom? Então você pode falar disso de 2 maneiras. Letra A, que o sepultamento de uma pessoa dura no mínimo 1 ano e só é completado quando seus ossos são retirados e colocados na caixa de pedra. Ou letra B, que a pessoa só é sepultada quando os ossos são colocados na caixa de pedra. Tá bom? Aliás, é por isso que fala a Bíblia que Jesus foi colocado num sepulcro novo, onde ninguém havia sido ainda sepultado. Ou seja, não havia nenhuma ossada guardada ali dentro. Havia também um dispositivo, e a gente deduz que talvez, provavelmente, não posso afirmar com certeza absoluta, talvez esse costume que eu vou exemplificar agora estaria por detrás da fala de Jesus, deixe os mortos sepultar os seus mortos, é que, às vezes, em alguns ossários ou ossuários, eram colocados mais de uma ossada. Às vezes você tinha a ossada de um homem e de uma mulher, que poderia ser pai e mãe, filho e mãe. Às vezes você tinha membros da mesma família colocados dentro de uma mesma caixa de pedras para economia de espaço. Pode ser que aí esteja a razão da expressão de Jesus, deixe os mortos sepultar os seus mortos, ou seja, na época certa o morto vai encontrar os seus mortos. Lembra a visão de Ezequiel do vale dos ossos secos, né? Onde o profeta vê o vale dos ossos secos, ou seja, onde o morto encontra os seus mortos. Ou seja, aquele meu ente querido que morreu antes de mim, eu vou encontrá-lo. De que maneira? Quando os meus ossos forem colocados juntos com o dele. Agora você acha que já está desenhando a resposta que eu posso dar para aquele enigma, se Jesus desrespeitou o sentimento de luto do rapaz. Não, não se trata disso. Provavelmente, é o mais lógico de se inferir, aquele rapaz estava ali, e quando Jesus falou, siga-me, ele falou, eu vou te seguir, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai, de onde eu posso deduzir 2 coisas. Letra A,
Talvez o pai dele houvesse morrido, mas ele queria esperar passar 1 ano da morte do pai, para depois ir lá, tirar os ossos do pai, que aliás, eu esqueci de mencionar, essa é uma obrigação social do filho mais velho, do primogênito. Ele que tem que ir lá tirar os ossos do pai e colocar dentro da caixa de pedras. Geralmente é o filho mais velho que cuida desse processo. Então ele falou, olha, deixa primeiro passar 1 ano, aí eu venho, tiro os ossos do meu pai, depois disso eu estou livre para seguir o Senhor. Ou, opção B, o pai talvez não houvesse nem morrido. Talvez o pai estivesse vivo. Ele estava esperando primeiro que o pai morresse, passasse 1 ano, aí depois disso ele estaria livre para seguir a Jesus. É mais ou menos como uma expressão idiomática do árabe, do Líbano, que Kenneth Bailey ouviu várias vezes os libaneses lá no porto de Beirute conversando, isso nos anos 70, 60, 70, eles falando em árabe, ô meu filho, que você, eu te abençoo, que você possa me sepultar. Ele achava interessante isso, que você possa me sepultar, os pais abençoando os filhos assim. E numa época em que muitos jovens libaneses estavam saindo do Líbano para migrar para outros países da Europa, ele ouviu também um pai falando com o filho assim, mas você nem me sepultou, como é que você vai sem me sepultar? Ou seja, você como filho mais velho tem que cuidar do meu corpo na hora que eu morrer. Ou seja, é uma prática que até os muçulmanos nutrem até hoje. Quando uma pessoa morre, o filho vai lá e ajuda a enrolar o corpo do pai num tecido, alguma coisa assim. Agora, quer seja o fato que o pai daquele rapaz houvesse morrido, mas ele queria esperar 1 ano, ou quer seja o fato que o pai dele nem tivesse morrido, mas ele queria esperar primeiro que o pai morresse, passa-se 1 ano para seguir a Jesus, em ambas as situações, ele está postergando a aceitação de um chamado que demanda um imediato sim, Senhor. Como diz a Escritura, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tá bom? Hoje, no dia que se chama hoje. Hoje é o dia da decisão. Aquele rapaz então estava similar a muitos que falam o seguinte, eu vou seguir a Jesus, mas deixe-me primeiro cuidar da minha vida pessoal, deixe-me primeiro terminar minha casa, fazer minha faculdade. Não, Jesus te chama hoje. Mas e o que vai acontecer no futuro? Quem convida, paga a conta. Então não se preocupe com isso. Jesus, portanto, não desrespeitou o luto daquele rapaz, que talvez não estivesse nem de luto, como eu falei já com vocês aqui, eu expliquei, mas estava apenas enfatizando aquele mesmo convite, aquele mesmo chamado que todos nós recebemos até hoje. Siga-me. E o que você está respondendo para Jesus? Você está falando, Senhor, eu estou aqui, eu te seguirei? Ou está falando, eu te seguirei, mas... Esse mas é que é o problema. Essa conjunção adversativa, ela sempre separa o protocolo do verdadeiro. Sempre separa o politicamente correto do sentimento honesto. Sabe aquele negócio assim, nossa, eu queria tanto ter sua casa, mas... Nossa, eu faria com prazer, mas... Diz que a verdade vem sempre depois do mas. Senhor, eu te seguirei, mas, porém, contudo, entretanto, todavia... Meus queridos, se eu posso terminar esse vídeo com um apelo, Jesus hoje está convidando você para aceitá-lo como seu salvador pessoal e segui-lo como seu discípulo, seu discípulo ou como discípula de Jesus, homem ou mulher, tá bom? Siga-o hoje e abandone do dicionário do discipulado as conjunções adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não. Vamos abolir isso do nosso dicionário. Senhor, eu estou aqui, sem mais, sem mas, sem porém. Que Deus abençoe você. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.